Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Kesselman, yo soy pediatra endocrinóloga de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Quería agradecer en primer lugar a Novo Nordisk por darme el honor de hacer esta presentación en este simposio SLEP 2021, a cargo del doctor Alexander Jorge. Alexander, referente de la SLEP y referente internacional, es un experto en patología de crecimiento. Él es responsable de la investigación genético-molecular de diferentes patologías endocrinas en un hospital, uno de los más grandes de Sudamérica, que es el Hospital de Clínica de San Pablo. Él está a cargo del consultorio clínico de niños con patologías de crecimiento, principalmente niños con talla baja idiopática, síndromes genéticos como el síndrome de Noonan y otras rasopatías, síndrome de Turner, niños pequeños para edad gestacional y otros síndromes de patología de crecimiento, atendiendo a más de 600 niños por año. Su investigación está centrada en encontrar, descubrir y entender los mecanismos genéticos que están involucrados en diferentes patologías endócrinas, especialmente en patologías que tengan que ver con el crecimiento y el desarrollo. Ha publicado más de 150 papers en revistas científicas internacionales con más de 2.900 citas. Personalmente, el síndrome de Noonan y las rasopatías son patologías que han explotado en este último tiempo, ahora actualmente reconociéndose un montón de mecanismos que tienen que ver con el ciclo celular. Son patologías muy frecuentes que me parece que necesitamos y requieren de nuestra atención, y vuelvo a repetir, para mí es un honor y un placer ser la moderadora de Alexander, al que considero amigo y referente, y agradezco mucho seguir aprendiendo de él. Así que les dejo la palabra al doctor Alexander Jorge y bienvenidos. Olá, meu nome é Alexander Jorge, sou professor da Universidade de São Paulo e eu quero agradecer a Novo Nordisk pela oportunidade de estar aqui na SLEP para discutir com vocês síndrome de Noonan e os aspectos de crescimento, quanto familiar e quanto de desconhecido tem nesse assunto. Aqui estão meus conflitos de interesse. E a síndrome de Noonan é considerado uma das condições sindrômicas herdadas de forma mendeliana mais frequente, com uma incidência estimada de 1 para 1.000 a 1 para 2.500 indivíduos na população. O seu diagnóstico precoce normalmente depende de você reconhecer prontamente os sinais típicos em alguns pacientes, mas também a identificação de casos suspeitos, seguido por uma confirmação genética, também permite a identificação precoce desses pacientes, e cada vez mais nós temos visto os pacientes com Noonan tendo o seu diagnóstico através de um rastreamento genético por um distúrbio de crescimento de causa não identificada. Nós vamos discutir esses três aspectos, além das questões de crescimento e tratamento. Vamos primeiro aquecer a nossa conversa mostrando a dificuldade de fazer o diagnóstico de síndrome de Noonan. Eu apresento 3 jovens rapazes que são do nosso ambulatório, que vieram nos pesquisar, nos procurar com suspeita de Noonan. O menino A, ele tem uma face típica, uma baixa estatura, leve atraso de desenvolvimento, mas um ecocardiograma normal. O paciente B, ele tem uma face muito pouco sugestiva, uma altura dentro da faixa de referência, um desenvolvimento neuropsicomotor normal, mas um ecocardiograma mostrando uma estenose de artéria pulmonar. E o paciente C, ele tem uma face muito pouco sugestiva de Noonan, uma baixa estatura em relação à referência e à família, um desenvolvimento neuropsicomotor normal e ecocardiograma normal. Qual desses 3 pacientes você imagina que tem maior probabilidade de ter a síndrome de Noonan e ter uma alteração genética correspondente a essa condição? Bem, como todos talvez já previam, as 3 crianças apresentam mutação no gene PTPN11, variantes genéticas patogênicas que conferem a elas o diagnóstico de síndrome de Noonan.
E isso mostra que nenhuma característica de forma isolada permite o diagnóstico. É importante eu ter em mente todos os sinais que compõem essa condição. As características faciais, os defeitos cardíacos, o padrão de crescimento, deformidade torácica, o desenvolvimento neuropsicomotor. E, em geral, a maioria dos pacientes são suspeitados ou inicia-se a investigação pelas características faciais típicas ou pela presença de malformações cardíacas sugestivas de Nuna, como estenose de válvula pulmonar ou miocardiopatia hipertrófica. Em geral, o diagnóstico de Nuna ele é recomendado ser feito seguindo os critérios de Van der Boot, que estão mostrados aqui, que levam em consideração esses pontos que a gente comentou, e ainda a presença de criptorquidia ou displasia linfática e as alterações de caixa torácica. O principal ponto para iniciar essa classificação é, ao avaliar o paciente, eu caracterizar a característica facial como típica ou sugestiva. Isso depende muito da minha experiência frente a esses pacientes. Então, aqui temos um menino com características faciais muito típicas, esse menino, né? Eu consigo ver claramente uma ptose palpebral, um hiperterolismo, uma fenda palpebral externa voltada para baixo, a micrognatia. Esse menino também tem uma implantação baixa do pavilhão auricular e uma rotação incompleta desse pavilhão auricular. E é lógico aqui a gente observa o pectus carinatum superior com o escavato inferior, que é uma alteração típica presente nesse menino, né? Já esse outro menino, que foi inclusive o que a gente usou como exemplo, ele tem uma face ainda típica, um pouco mais discreta do que esse anterior que eu demonstrei, mas tem uma ptose palpebral unilateral, tem a micrognatia, tem a fissura palpebral externa voltada para baixo, o pavilhão auricular com implantação baixa, e tem escoliose e outros sinais que permitem eu fazer um diagnóstico desse menino baseado principalmente nas características faciais desse paciente. Mas nem sempre todos os pacientes apresentam o quadro clínico tão típico. Então, essa menina que nós vimos há mais de 10 anos atrás, ela, além da baixa estatura, ela tinha uma ptose palpebral muito discreta, que depois foi corrigida através de cirurgia, e tinha um espessamento da asa da pavilhão auricular. Tinha um leve atraso de desenvolvimento, uma dificuldade escolar, mas acabou terminando a escola regular e não tinha alteração cardíaca. Todos esses pacientes que eu estou mostrando para vocês são pacientes onde eu tenho o diagnóstico genético molecular confirmado de síndrome de Nuna. E a gente tem que ter também a importância que essas características faciais mais típicas para menos típicas, também elas modificam ao longo do tempo. Às vezes, a criança com 2 anos é muito difícil fazer o diagnóstico de Nuna, e também depois quando entra após a puberdade. Aqui nós temos 2 pacientes nossos com síndrome de Nuna, e ambos na infância, ao redor de 10, 9 anos, quando foram avaliados, e depois após os 16, e aqui já aos 20 e poucos anos, quando já foi completada todo o desenvolvimento puberal. Então, a gente pode ver que há uma característica facial que se atenua, dificultando, às vezes, o reconhecimento desses pacientes, ou o reconhecimento que os pais desses pacientes sejam também acometidos. Mas nós temos pacientes com características clínicas realmente muito leves, como essas 2 crianças que têm altura dentro da faixa de referência, apenas baixa em relação aos seus familiares, desenvolvimento neuropsicomotor normal, e leves alterações faciais muito discretas, mas que o que chamou a atenção foi a presença de estenose de válvula pulmonar, que é uma alteração cardíaca infrequente e fortemente associada à síndrome de Nuna. Temos que lembrar que 30% a 75% dos pacientes vão apresentar o pai ou a mãe afetado, que vão ser formas herdadas da síndrome de Nuna, que na sua grande maioria tem uma herança autossômica dominante, como aqui essa paciente nossa com a sua filha.
E é importante, como os traços faciais atenuam, às vezes, com a idade, eu ser bastante detalhista na avaliação dessas pacientes. Recentemente, foi descrito formas autossômicas recessivas de ciminina, como a presente nesse paciente, que tem uma alteração em heterozigose composta num gene chamado LZTR1. Mais adiante eu voltarei para os aspectos genéticos. Mas é uma minoria dos casos que tem a forma autossômica recessiva e a grande maioria é uma forma autossômica dominante, sendo muitos pacientes com mutações de novo, ou seja, ausente nos seus pais, e sendo primeiros casos da família. Vamos falar então um pouco mais sobre a base molecular da síndrome Nuna. A síndrome Nuna é conhecida como uma rasopatia. Então, nós temos vários receptores, principalmente os receptores tirosina quinase, que têm a sua via de sinalização via ativação da proteína RAS e ativando a cascata de sinalização MAP quinase. A síndrome Nuna, ela é causada por variações genéticas de proteínas desta cascata que aumentam essa sinalização. Então, são mutações ganho de função, muitas vezes, que aumentam a fosforilação de ERK, ou, eventualmente, mutações de perda de função em proteínas que têm um efeito inibitório sobre essa cascata. O principal gene, o mais recorrente associado à ciminina, é o gene PTPN11, que traduz uma tirosina fosfatase, que está aqui representada como SHIP2, que esse é o nome dela, que participa da ativação do sistema RAS. Mais de 70% dos pacientes com Nuna, você consegue identificar uma variante patogênica em algum desses genes dessa cascata. Existe uma certa relação genótipo-fenótipo, onde os pacientes com alteração do PTPN11 têm as características mais típicas da síndrome Nuna. Pacientes com alteração do SOS1 e SOS2 têm com maior frequência estenose da válvula pulmonar e também tem uma baixa frequência de alterações cognitivas e mais preservado o crescimento. Já os pacientes com alteração do RAF1 e o HIT1, que são genes que estão representados mais na cadeia, já do MAP quinase, têm mais frequência de cardiomiopatia hipertrófica. Os pacientes com alteração do SHOC2 está mais associado à deficiência de hormônio de crescimento, e os pacientes com alteração do KRAS está mais associado a atraso grave do desenvolvimento neuropsicomotor. Mesmo dentro dos pacientes com alterações no mesmo gene, por exemplo, PTPN11, existe alguma relação genótipo-fenótipo que ainda é parcialmente ainda conhecida. Então, pacientes com mutação no PTPN11, nos códons 61, 71, 72 e 76, têm um aumento da incidência de leucemia comparado com pacientes com alterações em outros códons. Pacientes com alteração no códon 261 a 265 têm um quadro clínico muito leve, muitas vezes diagnosticados como uma baixa estatura idiopática. E os pacientes no códon 308, que é o códon que tem mais mutações recorrentes, essas alterações, normalmente esse códon é caracterizado por um quadro clínico mais leve de síndrome Nuna. Mas aqui eu trago 4 pacientes nossos com mutação nesse códon N308D. É a mesma mutação, no mesmo gene PTPN11. E como nós podemos ver, o fenótipo, tanto relacionado à altura, como a presença de cardiopatia típica, como estenose arteriopulmonar, de válvula pulmonar, ou ausência de cardiopatia, ou desenvolvimento neuropsicomotor, é variável entre pacientes com a mesma mutação. E esta é uma das grandes desafios que nós temos em relação à ciminina, e talvez uma das coisas que mais nós não conhecemos atualmente, é o que medeia essa variabilidade de fenótipo entre pacientes com a mesma mutação. E esse é um desafio que teremos para os próximos anos. Como que deve ser feito o diagnóstico genético da ciminina? Então, como nós comentamos, mais de 56%, até 40%, 70%, 60% dos casos vão ser mutações no PTPN11, seguida depois de mutações do SOS1, RAF, o LZTR1 e assim por diante.
Como são muitos genes, é lógico que em situações que eu não tenho acesso, eu posso oferecer a sequenciamento por sangue para os genes mais frequentes, principalmente o PTPN11 e o SOS1 e o RAF, que apresentam uma certa relação de genótipo-fenótipo e ainda apresentam hotspots. Mas cada vez mais esse diagnóstico ele é mais factível usando a técnica de sequenciamento de nova geração, usando um painel de vários genes, principalmente painéis de genes alvos, que incluam todos os genes de rasopatia, que estão listados aqui, ou da cinnamomina, ou eventualmente até sequenciamento exômico, que cada vez tem tido o seu preço progressivamente reduzido. Isso permitiu, na investigação, nós e outros grupos, na investigação de crianças com baixa estatura, de etiologia desconhecida, identificar pacientes com NUNA nesse grupo de pacientes. Então, em 8 estudos que avaliaram 780 crianças com baixa estatura de etiologia desconhecida, muitas delas podendo ser classificadas como baixa estatura idiopática, outras com uma baixa estatura sindrômica de causa não definida, você identifica, através de sequenciamento de exoma, ou um painel de genes, cerca de 1,5% das crianças dessa corte com alterações em gene de NUNA, principalmente o PTPN11. Então, mostrando que, devido à grande variabilidade de fenótipo, a síndrome NUNA pode estar presente em situações onde, mesmo ao ser avaliada por um grupo de especialistas, não é reconhecido e não é suspeito por causa de quadros clínicos leves ou menos característicos. Vamos falar agora, a partir de agora, sobre baixa estatura nesta condição. Há uns anos atrás, nós levantamos os dados de crescimento dos nossos pacientes, ao nascimento até a vida adulta. Então, nós observamos que os pacientes com NUNA têm uma maior chance de ter nascimento pré-termo, mas, em geral, o peso ao nascimento é preservado. Muitos desses pacientes podem ter linfedema, o que colabora para um peso ao nascimento normal, mas não exatamente, às vezes, sem uma redução do crescimento. Como nós podemos ver, o comprimento ao nascimento é levemente comprometido já ao nascimento, com um Z-score do comprimento para a idade gestacional médio de menos 1,1. O crescimento intrauterino e o comprimento e o peso ao nascimento não foi distinto entre os grupos genotípicos. Já na vida pós-natal, você observa logo nos primeiros anos de vida uma desaceleração do crescimento, uma velocidade de crescimento baixa. Muito frequentemente, esses pacientes apresentam o que é definido como fail to thrive, uma dificuldade nutricional, com dificuldade de ganho de peso e desaceleração do crescimento logo nos primeiros 2 anos de vida. A partir daí, as crianças, em geral, seguem uma curva de crescimento, na média, próximo ao percentil 3%. E esse crescimento ele vai sendo paralelo até que entre a época da puberdade. Durante a puberdade, há frequentemente um atraso na entrada na puberdade, e com isso, uma ausência ou um atraso do estirão de crescimento, e com isso uma acentuação da baixa estatura em idades puberais. O crescimento ele é prolongado na síndrome NUNA, mas quando a gente avalia a altura adulta dos pacientes com síndrome NUNA, a média da altura adulta é ao redor de um Z-score de menos 2. Menos 2,2, menos 2,5. Então, metade ou mais dos pacientes, crianças e dos adultos com síndrome NUNA terão distúrbio de crescimento e baixa estatura. Existe uma certa relação genótipo-fenótipo, como a gente falou, os pacientes com SOS1 e SOS2 têm um crescimento mais preservado, e os pacientes com alteração do SHOX2, classicamente, são os que têm baixa estatura mais grave. Mas qual é o mecanismo da baixa estatura desses pacientes? O que nós sabemos até o momento? O que nós sabemos é que tem várias hipóteses e componentes
que explicam o distúrbio de crescimento de pacientes com síndrome Noonan. Os primeiros investigados foram prejuízos no eixo GH e GF1, tanto deficiência de hormônio de crescimento já foi bem documentada em alguns pacientes com síndrome Noonan, mas a maioria tem secreção normal, e é discutido também uma insensibilidade parcial ao hormônio de crescimento. Nós temos o próprio atraso puberal e os problemas nutricionais responsáveis pelo distúrbio do crescimento, e nós temos também alterações na própria placa de crescimento que contribuiria para a baixa estatura na síndrome Noonan. A insensibilidade ao GH e as alterações da placa de crescimento são as duas mecanismos que têm maior nível de evidência neste momento, e nós vamos discutir um pouco mais sobre essas duas condições. Trabalhos que analisam valores de teste de geração de GF1, o teste de clonidina, teste de liberação de GH em pacientes com síndrome Noonan são poucos, e eu trouxe um dos trabalhos que mostra que os pacientes com síndrome Noonan, comparado com um grupo de crianças com baixa estatura idiopática, aqui só pacientes com síndrome Noonan com mutação no PTPN11, eles apresentam um pico de resposta ao GH no teste de clonidina superior a das crianças com baixa estatura idiopática. Porém, quando eu faço um teste de geração de GF1, eu dou GH exógeno, a elevação de GF1 dos pacientes com Noonan foi inferior à elevação observada de GF1 em um grupo de crianças com baixa estatura sem Noonan. Classicamente, os pacientes com Noonan apresentam GF1 baixo, e devido a isso, sempre se discutiu a possibilidade de insensibilidade parcial ao GH nesses pacientes. Nesse trabalho, que já tem quase 10 anos, eles analisaram um pouco mais a fundo os mecanismos de como as mutações do PTPN11 poderia associar-se com uma certa geração de GF1 deficiente. Eles criaram um camundongo que carrega uma mutação igual à dos pacientes com síndrome Noonan, e como é esperado, esses pacientes apresentam um aumento da atividade via Ras/MAPK, representada aqui com um aumento da fosforilação de ERK, induzida pelo GH. Quer dizer, esses pacientes apresentam aumento da fosforilação de ERK quando induzido por GH. Como a principal sinalização do receptor GH é STAT5B, eles testaram a fosforilação do STAT5B no camundongo controle e no camundongo com Noonan. E, como nós podemos ver, a fosforilação da STAT5B é preservada nesses camundongos. Sabendo disso, eles usaram um inibidor de MEK, um componente da via Ras/MAPK, para reduzir a fosforilação dessa via de sinalização, e eles perceberam que quando se usa um inibidor da via Ras/MAPK, você, nos animais com mutações mimetizando síndrome Noonan, ocorre uma elevação do GF1. Também, isso tanto a nível de expressão, produção in vitro, como também in vivo, e também relacionado ao aumento do crescimento. Ou seja, esse aumento da atividade da via Ras/MAPK, por um mecanismo ainda não conhecido, estaria levando uma diminuição da produção de GF1 estimulada pelo GH, ainda por um mecanismo desconhecido. O segundo ponto muito importante da baixa estatura do Noonan são as alterações na cartilagem de crescimento. Um dos componentes importantes da regulação da cartilagem de crescimento, tanto na sua fase proliferativa como na fase hipertrófica, são os fatores de crescimento de fibroblastos, FGFs, que agindo via FGFR3, promove uma ativação da via Ras/MAPK, que leva a uma menor proliferação dos condrócitos e menor síntese da cartilagem de crescimento, e como nós sabemos, nos pacientes com acondro e hipocondroplasia, esse é um mecanismo para a causa da baixa estatura. Como os pacientes com Noonan apresentam um aumento da via de sinalização Ras/MAPK, será que esse componente também poderia explicar a baixa estatura desses pacientes?
Nesse outro estudo, que fez um modelo animal também de semininuna, então, animal que carrega uma mutação do PTPN11 semelhante ao dos pacientes com semininuna, mostrou que esses animais apresentam uma redução tanto da zona proliferativa como na zona hipertrófica e do tamanho total da placa de crescimento comparada com o animal selvagem, mostrando que, mesmo que de forma leve, a semininuna tem um componente da cartilagem de crescimento, talvez como fonte da gênese do distúrbio de crescimento. Por fim, nós vamos falar sobre o tratamento aprovado e aceito para a promoção do crescimento desses pacientes, que é o uso do hormônio de crescimento. Então, nós sabemos que o hormônio de crescimento, ele promove aumento do IGF-1, e nós sabemos que também ele tem uma ação via IGF-1 ou ação direta na cartilagem de crescimento, aumentando a proliferação e talvez contrabalanceando em parte esses mecanismos que nós olhamos. Já desde do primeiro artigo que utilizou GH em pacientes com semininuna, até artigos mais recentes, foi mostrado que o hormônio de crescimento é capaz de elevar a velocidade de crescimento desses pacientes. Inicialmente, nesse estudo, lá de 2008, foi usada uma dose de 33 microgramas por quilo, em 73 crianças pré-pubres com NUNA, e a gente pode ver o melhora da velocidade de crescimento no primeiro ano, melhor que o do segundo e terceiro ano, mas mantendo uma velocidade de crescimento acima da basal. Nesse trabalho mais recente, com crianças mais novas, e foi utilizado 2 doses de GH, nós podemos verificar que existe uma dose-resposta, onde as crianças que usaram uma dose de 66 microgramas apresentaram uma velocidade de crescimento no primeiro ano superior à das que usaram 33 microgramas por quilo, e esse aumento da velocidade de crescimento foi sustentada, porém menor que o primeiro ano, no segundo, terceiro e quarto ano terapêutico. A nossa experiência é semelhante a desses 2 estudos, num estudo que nós publicamos em 2019, onde analisamos a resposta ao tratamento de 42 crianças com semininuna tratadas com GH, numa dose média de 50 microgramas por quilo por dia, a velocidade de crescimento basal saiu de 4,3 para 7,2. Nós podemos perceber que, como média, esse resultado é muito consistente nesses 3 trabalhos que eu estou mostrando. Esse aumento de ao redor de 3 centímetros na velocidade de crescimento basal. Mas quando nós olhamos os dados individuais de cada paciente, entre a velocidade de crescimento basal e a velocidade de crescimento no primeiro ano, nós encontramos uma grande heterogeneidade de resposta, com alguns pacientes tendo um aumento da velocidade de crescimento muito grande e alguns pacientes praticamente sem alteração da velocidade de crescimento, ou até, eventualmente, uma não alteração nenhuma da velocidade de crescimento. E isso é uma das coisas que grande intriga, e dentro das coisas que nós não conhecemos na semininuna, é a explicação por que dessa variabilidade. Há muito tempo, existe trabalhos que perguntam qual seria a razão da diferença entre resposta entre os indivíduos. Um dos fatores é a idade cronológica inicial do tratamento. Como quase todas as condições que são tratadas com GH, crianças mais novas apresentam uma resposta melhor ao tratamento por hormônio de crescimento. Outro fator é a dose do GH, como foi demonstrado. E também existe o incremento do IGF-1 durante o primeiro ano de tratamento como um espelho da resposta ao tratamento com GH. Então, nós sabemos que o IGF-1 aumenta com o tratamento com GH, mas independente da dose utilizada, neste trabalho e 2 outros, demonstram que a mudança dos valores de IGF-1 tem uma correlação com as mudanças de altura observadas nos primeiros anos de tratamento com GH. Os dados de genótipos são contraditórios, e nós encontramos, no total, 7 estudos que avaliaram a altura adulta desses pacientes com NUNA tratados com hormônio de crescimento, totalizando 179 pacientes. A média de idade desses pacientes que chegaram na idade adulta
foi 11 anos ao iniciar o tratamento, são um pouco mais velhos do que nesses outros estudos, onde não ainda obteve altura adulta, mas a dose de hormônio de crescimento foi bem semelhante ao que a gente mostrou nesses estudos de curto prazo. O tratamento com GH sempre foi um tratamento bastante prolongado, em média 6,4 anos, e o que a gente observa é um aumento da altura adulta ao redor de 1,3 desvios padrões em relação ao Z-score de altura inicial. Isso está bem exemplificado por esse excelente trabalho de Romano, de 2009, onde avaliou a altura adulta após o tratamento com GH de 65 pacientes com semiminuna, usando uma dose de 47 microgramas por quilo por dia. Nós podemos ver aqui a altura que esses pacientes estavam ao iniciar o tratamento, no gráfico, e aqui a altura adulta, quando eles chegaram e pararam de crescer. A mudança total de Z-score de altura observada nos pacientes com semiminuna foi semelhante ao observado com pacientes com similitânea. A nossa experiência também foi semelhante. Nós reportamos a altura adulta de 17 pacientes com semiminuna, a maior parte com mutações no PTPN11, e nós mostramos que o incremento de altura foi ao redor de 1,3, 1,5. Porém, muitos pacientes ainda permanecem com baixa estatura na idade adulta, 41% da nossa coorte, muitos refletindo uma gravidade da baixa estatura, por isso nós iniciamos o tratamento com GH apenas para formas muito graves de baixa estatura em semiminuna. Então, por isso que muitos dos pacientes atingem uma altura aquém do desejável. Mas como nós podemos ver aqui, o delta Z de altura é bastante variável entre os pacientes e, aparentemente, tanto a resposta a curto prazo como a longo prazo, nós não identificamos um papel do genótipo muito claro. E esse ganho de altura é muito semelhante ao que é observado em pacientes com nascidos pequeno para gestacional ou com síndrome Turner, como já comentado. Existem algumas preocupações do uso do GH nessa condição. E nós sabemos que ativações somáticas da via Hans-MAP quinase são muito associadas a câncer em seres humanos, mas lembrando que essas mutações somáticas levam a uma ativação dessa cascata muito superior à observada nos pacientes com NUNA. Mas 2 estudos mostram que existe um aumento da incidência de câncer em pacientes com NUNA. Em um estudo em 2011, mostrou que para a idade de 20 anos, existe um risco acumulado de câncer ao redor de 4%, e nesse outro estudo, onde pegou principalmente pacientes com mutação do PTPN11, para a idade de 55 anos, você teria um risco acumulado de câncer de 23%, que seria 3,5 vezes maior do que a população geral. Então, essa é uma importante preocupação nesses pacientes. O uso de GH, em geral, contraindicado em pacientes com miocardiopatia hipertrófica, ou com, principalmente, descompensação cardíaca, insuficiência cardíaca descompensada. Apesar disso, estudos que foram feitos há mais de 20 anos mostraram que segmento com ecocardiograma em pacientes com semiminuna, 9 deles com malformações cardíacas, incluindo um com miocardiopatia hipertrófica, por 3 anos, não foi observado nenhuma alteração ecocardiográfica significante. E também num outro trabalho, seguindo 23 crianças, sendo 12 delas com defeito cardíaco, a mesma ausência de alteração em 1 ano de tratamento foi observado. Nesse trabalho, 2 pacientes desenvolveram leve aumento da espessura do ventrículo esquerdo, mas sem caracterizar miocardiopatia hipertrófica, e nós devemos lembrar que essa evolução da miocardiopatia hipertrófica pode ocorrer mesmo nos pacientes sem tratamento com GH. Então, existe preocupação, mas não existe nenhuma evidência que o GH participe dessa condição. Nos estudos que reportam efeitos colaterais, que já reportaram junto mais de 1.000 pacientes com NUNA tratados por GH por vários anos, o efeito adverso
o mais reportado é o aparecimento de escoliose, e que não se tem ainda, que acontece mesmo em pacientes sem tratamento com GH, mas muitas vezes é associado com a interrupção do hormônio de crescimento, principalmente quando a escoliose é grave, e nós temos uma experiência que muitos desses pacientes também respondem pior ao tratamento com GH, e com isso a suspensão do hormônio de crescimento é uma situação natural. É descrito em alguns poucos pacientes a piora do perfil metabólico, e foi descrito mais recentemente em uma coorte, 2 pacientes que tiveram neoplasia do sistema nervoso central, um paciente teve linfoma e ainda granuloma de células gigantes. Muitas dessas situações acontecem em pacientes com NUNA, independente do tratamento com GH, e não há nenhuma evidência clara que o GH poderia estar participando ou aumentando o risco, pois o grupo controle e o grupo de pacientes apresentam mais ou menos uma incidência semelhante nessas avaliações. Sinto muita falta de um evento presencial, onde antes a gente reclamava das pessoas tirando fotos dos slides, atualmente as pessoas devem fazer print screen dos slides, mas nós estamos caminhando para o final da minha discussão, e eu gostaria de estar presente com vocês numa sala. Mas a principal parte que esse tema dessa aula me fez é me refletir sobre minhas principais dúvidas, incertezas e até medos em relação à semilinuna, a problemas de crescimento e o tratamento com GH. Então, em relação à fisiologia, qual é o papel do alteração nutricional, principalmente nos primeiros anos de vida? Qual é o papel dos defeitos na secreção de GH, ou da sensibilidade, ou na placa de crescimento, e como que cada um desses componentes se interagem para levar uma criança com NUNA a ter mais ou menos baixa estatura? Como que eu explico a variabilidade fenotípica desses pacientes, principalmente naqueles com o mesmo genótipo? Isso é crucial para eu entender também a variabilidade de resposta ao tratamento com GH. Claramente, só o PTPN11 e os outros genes não respondem essa pergunta. Será que eu preciso individualizar o segmento e o tratamento para algumas mutações específicas? Como nós vimos, algumas mutações aumentam o risco de leucemias. Muitas pessoas me perguntam quando eu tenho uma mutação como essa, se eu contraindico o tratamento com GH. Isso não é ainda muito claro na literatura, e, em geral, eu tenho um papel de discutir com mais cuidado com a família e ser mais conservador em qualquer paciente com NUNA para indicar o tratamento com GH. Qual que é a melhor abordagem para esses pacientes que desenvolvem escoliose? E eu consigo identificar eles pré-tratamento ou precocemente? Como eu falei, qual é a razão dessa grande resposta de variabilidade ao tratamento? E qual é o impacto do tratamento com GH na vida adulta desses pacientes? Isso é uma resposta que precisa ser seguida para esses pacientes a longo prazo. Então, terminando a minha apresentação, a semilinuna é uma condição heterogênea que tem o seu diagnóstico principalmente baseado nos achados clínicos, mas lembrando que nenhuma característica isolada garante o diagnóstico. As características faciais e as malformações cardíacas é o que desencadeia principalmente a suspeita. O teste molecular permite confirmar, na maioria dos pacientes, esse diagnóstico, mas lembrando que um resultado negativo em um paciente com quadro clínico típico não afasta a síndrome NUNA. O diagnóstico, principalmente dos pacientes com formas típicas, é um diagnóstico clínico. A patofisiologia da baixa estatura dessa condição não é totalmente conhecido. O tratamento com GH é efetivo para melhorar a velocidade de crescimento e a altura adulta desses pacientes, mas e esse ganho de altura parece ser semelhante ao observado em outras condições que o hormônio de crescimento há mais tempo utilizado. O tratamento do hormônio de crescimento é bem tolerado e aparentemente sem efeitos colaterais que mereça uma preocupação especial. E, por fim, eu gostaria de agradecer
as pessoas que trabalham comigo com Simeninuna. Então, aqui, vários coautores e autores principais dos principais trabalhos que eu tenho, a Renata Noronha, a Lise, que foi minha primeira aluna, a Alexandra Malaquias, os colaboradores da cardiologia e da genética, Débora Bertova e Alexandre Pereira. E, por fim, eu gostaria de dedicar essa aula à professora doutora Jaqueline Nuna, que faleceu o ano passado, e que ela tem um papel, além de ser era uma pessoa extremamente simpática e cheia de vida, ela merece todo o nosso respeito pela contribuição que ela deu à medicina, à ciência, e principalmente à condição que leva atualmente o nome dela. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Alexander, por esta conferencia. Siempre seguimos aprendiendo de vos. Y bueno, en este momento tenemos un tiempo para un bloque de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias. Hola, bueno, hola, gracias, Alex. Un placer, como siempre. Bueno, y la primera pregunta típica, Marta Ciacio pregunta, obviamente sabemos que algunos pacientes tienen mutaciones que predisponen más a cáncer, ya hablaste un poco de eso, pero es una preocupación muy grande. Entonces, bueno, para completarla, ella pregunta, ¿qué propones? Digamos, si vos decís que, bueno, por ahí hay que hablar con las familias y se puede llegar a usar, y yo sumo a eso, aparte de tu propuesta, algunos autores proponen hacer hasta resonancias por la ligera mayor incidencia de tumores del sistema nervioso central sólidos. Así que queria que completes com isso. Sim, graças. Perfeito. Obrigado, Ana. É ótimo estar aqui com vocês, mesmo à distância. Obrigado, Marta, pela pergunta. Não é uma pergunta de simples resposta. A primeira questão existem algumas mutações, como eu mostrei no slide, no códon 61, 72, que realmente predispõem principalmente mais à leucemia mielomonocítica juvenil. Para essas situações, principalmente, eu nunca recomendaria o início de hormônio de crescimento precocemente, principalmente antes dos 5 anos de idade, já que a leucemia mieloide monocítica, ela acontece principalmente no início da infância. Então, eu acho que não há razão para justificar um tratamento muito precoce nessas crianças com Nuna, que têm variantes que predispõem maior risco de neoplasias, mas eu diria até para Nuna como um todo. Eu me sinto mais confortável iniciar o tratamento aos 6 anos de idade, nessas condições. Está sendo escrito agora um novo consenso e uma recomendação, um guideline de Simeninuna, deve estar sendo publicado no ano que vem. No consenso anterior, não foi recomendado nenhum segmento ou recomendação distinta a depender do genótipo dos pacientes. E eu não acredito que esse novo consenso vai modificar ainda isso, porque existe a necessidade de criar um grau de evidência grande para justificar rastreamento para todos os pacientes, ou mesmo mutações específicas dentro da Simeninuna. Lembrar que Costello, que é uma rasopatia, tem um risco muito aumentado de câncer, e é uma situação distinta. Mas na síndrome de Nuna, a recomendação é uma vigilância clínica, baseada em sintomas, esplenomegalia, linfadenomegalia, febre de origem não estabelecida, os sintomas neurológicos. Nós não temos casos no nosso grupo de tumores sólidos, nós já tivemos pacientes com muito mais frequência com tumores benignos de mandíbula, que é o tumor de células gigantes, é um tumor benigno, e a gente teve já pacientes com câncer de testículo, e outro paciente com 2 com leucemias, mas em idades bem precoces, sem uso de hormônio em crescimento, inclusive. Então, nosso grupo, a gente faz um hemograma anual, um blood test geral, mas é sem nenhuma evidência clara. Então, eu diria que nesse momento a vigilância clínica é o mais importante. Ok.
A ver, Hugo Boquete, acá pregunta, creo, no sé si Hugo más o menos iba para el mismo lugar, en algunas de las diferentes mutaciones causantes del NUNAN está contraindicado el tratamento como en otras rasopatías. A síndrome de Costello é uma contraindicação, as mutações associadas à síndrome de Costello é uma contraindicação do uso do hormônio de crescimento. As associadas à síndrome Nuna, não há nada que contraindica, Hugo, mas uma ótima pergunta. Mas eu acredito que numa situação que eu tenho uma mutação que está mais associada a maior risco de leucemia, pelo menos a gente tem que ter uma conversa mais franca e aberta com a família. A questão é, todo paciente com Nuna vai fazer estudo genético? O acesso ao estudo genético é obrigatório para discutir o tratamento? Não, ainda não é essa questão em jogo. Então, em geral, nós não vemos, não sabemos, e aí não se manifesta. Y así. Alicia Belgorowski, hola Alicia, pregunta si la variación fenotípica en paciente con la misma mutación del gen PTPN11 podría ser secundario al número de copias de alguno de los genes vinculados a la vía RAS y también como la respuesta a la hormona de crecimiento. Primeiro, enorme abraço para você, Alicia, saudades, realmente uma pergunta excelente, não sei te responder. Nós temos 20 pacientes com a mesma variante da N308D, que é a variante mais comum de Nuna. Nós temos um projeto que ainda não foi aprovado do Verba de realizar sequenciamento exômico para procurar variantes que poderiam modular o fenótipo na cascata de gene de rasopatias e, ao mesmo tempo, realizar uma análise de variantes genéticas polimórficas nessa mesma via de sinalização. Nós não pensamos em realizar análise do número de cópias de alguns genes que podem estar multiplicados, justamente porque nós iríamos usar exoma e array, de SNP array, principalmente, mas com certeza é uma questão muito interessante, muito interessante. Copio una pregunta mía. Quería saber tu opinión sobre, en este momento hay algunos tratamientos que están haciendo inhibición de las vías, la vía inhibición MET, por ejemplo, que vi que se usan para algunas situaciones de neurofibromatosis o para, por ejemplo, miocardiopatías hipertróficas. Quería saber, porque bueno, por ahí es un presente o futuro cercano, quería saber tu opinión. Existe alguns estudos em modelos animais de prova de conceito que o uso de inibidores da via RAS-MAPkinase são capazes, mesmo em doses baixas, são capazes de atenuar o fenótipo ao nascimento. A questão em seres humanos do uso de inibidores, nós sabemos que inibidores de tirosina quinase são amplamente utilizados em tratamento de neoplasias. Agora, isso utilizar em uma criança ou em um adulto saudável que tem uma variante que aumente pouco o risco de câncer, é um ponto delicado, porque são medicações que têm um efeito global e que têm inúmeros efeitos colaterais. Eu tenho uma paciente que tem uma situação distinta, que é uma síndrome de hipercrescimento localizado, que tem uma mutação no gene AKT2, e ela está dentro de um grupo de trial do NIH de inibidores da IMITOR, porque esses pacientes têm atividade aumentada da IMITOR. E esse trial foi interrompido por efeitos colaterais graves nos pacientes que estavam usando. Então, eu acredito que para o Nuna, o importante eu imagino que um paciente com Nuna que inicie uma neoplasia, faz muito sentido o grupo oncológico estar alertado disso e pensar em inibidores de tirosina quinase. Profilaticamente, para promoção de crescimento ou para, talvez, prevenção de neoplasias, nós vamos ter que fazer trials e vai ter que ser discutido muito de uma forma bastante preocupante. Eu, pessoalmente, assim, se formos pensar em medicina do futuro, em ficção científica, eu gostaria de ter alguma forma de um RNA de interferência específico para o alelo mutante, de tal forma que eu possa anular o PTPN11 mutante ou
qualquer gene da cascata e deixar só o selvagem agir, já que são condições que um alelo normal é o suficiente para manter o fenótipo. Mas é lógico que isso eu estou falando de uma situação ideal, talvez um futuro que eu não sei se eu verei. Claro, acá lo usaron en miocardiopatías hipertróficas gravísimas o en neurofibromatosis con neurofibromas expansivos no tratables y de paso crecieron, pero la intención fue más oncológica o frenar la miocardiopatía hipertrófica. Acá hay una pregunta, perdón, sí. Eu realmente não tenho experiência em nenhuma das duas situações, mas é bem interessante. Interesante. Ana Chiesa pregunta cuáles son los cánceres que se vieron en la población adulta con síndrome de Noonan y también son más proclives al cáncer aún sin tratamiento con hormona de crescimento. Os cânceres, assim, não existe, além das leucemias, que realmente tem uma prevalência aumentada, os tumores sólidos, eu lembro de glioma, que foi identificado, um outro tumor de sistema central, mas são realmente variáveis. Eu não vou lembrar todos, porque são casos bem isolados. Eu teria que rever o artigo, me perdoe. Verónica Meric, hola Vero, bueno, excelente conferencia, muy claro, como siempre, y pregunta, dada la alta variabilidad en la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento en estos pacientes, ¿qué elementos utilizas para su diagnóstico y dosificación? Si lo valorás, por ejemplo, los niveles de IGF-1. Outro grande abraço, Verônica, bom estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta interessante, porque existe uma correlação da resposta ao tratamento a curto prazo e o delta de GF1 que nós vemos nos pacientes com Noonan. Então, a pergunta é, se a resposta está ruim e o GF1 não subiu, não normalizou, será que eu posso usar uma dose maior e maior e maior de hormônio de crescimento? Esta é algo que me parece lógico, o porém é que nós já tivemos pacientes que, por exemplo, nós usamos até 100 microgramas por quilo, uma dose que eu considero bastante elevada de hormônio de crescimento, e o paciente não teve uma resposta a contento. Como outras situações, não existe uma ação linear entre dose e resposta. Então, o paciente, eu dobrei a dose e a melhora da velocidade de crescimento foi muito tênue. Mas, em geral, nós tentamos ir pelo menos até uma dose, a gente inicia a dose 50 microgramas por quilo, e muitas vezes a gente pelo menos dobra, aumenta até 66 microgramas por quilo, mas eu realmente não recomendaria ir além, principalmente porque carece dados de segurança, tem a questão... essa oncológica, apesar que o hormônio de crescimento talvez não seja um hormônio que tenha muito oncogênese isoladamente, talvez dependa mais do IGF-1, mas normalmente, no máximo, vou até 66 microgramas por quilo. Alex, otra pregunta, vos bien lo dijiste y es otra preocupación, a veces las patologías cardíacas aparecen en el tiempo, no nacen, pero sí van apareciendo, y por ahí algunas mutaciones como el RIT o el BRAF tienen más asociación de quizás miocardiopatías después hipertróficas, que pueden producir arritmias, otras cosas que puedan preocuparnos. ¿Cuánto tiempo se espera? ¿Cómo es la evolución de estos chicos? ¿Cómo deberían controlarse? Para todos os nossos pacientes, antes de iniciar o tratamento, eu tenho que ter um ecocardiograma recente. Eu me sinto mais sempre tranquilo ter um ecocardiograma recente antes de iniciar o tratamento, mesmo que ele tenha tido ao nascimento com 1 ano normal, se ele vai iniciar o tratamento com 5 anos, a gente repete o ecocardiograma. Nos pacientes que têm uma cardiopatia sintomática, necessitando de medicação, eu não recomendo o tratamento com hormônio de crescimento, porque pode haver uma descompensação. Eu não acho que o benefício de altura supera o risco que esse paciente tem. Okay. Para os pacientes com ecocardiograma normal, por muito tempo, nós repetíamos um ecocardiograma após 1 ano de tratamento.
Como nunca a gente observou uma piora nesse primeiro ano, a gente ficou um pouco menos sistemático. Nós, atualmente, muitas vezes a gente repete 3 anos, não existe mais um intervalo tão fechado nesse sentido. Nos pacientes com RAF1, é muito mais frequente a miocardiopatia hipertrófica, e nesses pacientes, a gente segue mais de perto com ecocardiograma, mas mesmo os pacientes que tinham miocardiopatia hipertrófica, o interessante é que não levava estenose, e com isso o cardiologista permitiu a gente fazer um trial com hormônio de crescimento, eles não melhoraram a velocidade de crescimento, tiveram uma resposta muito ruim, sem piora cardiográfica, mas optamos daí por suspender o tratamento em vez de aumentar a dose. Então, eu acredito que um ecocardiograma no intervalo de 3 anos, durante o período de infância, não é ainda descrito o desenvolvimento da cardiopatia mais tardiamente na vida adulta. Então, pelo menos durante a infância, cada 3, 5 anos, eu recomendo. Para pacientes com mutações do tipo associadas a LEOPARD, para esses pacientes é muito importante o controle eletrocardiográfico. Eles têm muito frequentemente arritmias ventriculares. A gente teve já paciente que teve que instalar desfibrilador implantável. Então, para esses pacientes, realmente é perigo, tem atenção a arritmias. Wow. Bueno, acá Maximiliano Alda está en inglés, la leo en inglés o la lees vos, como quieras. Então, ele agradeceu a apresentação. Alex, thanks so much for your welcome lecture. Are there any non-syndrome-related genes or any genetic variants which the growth hormone is strictly contraindicated? Respondendo já essa pergunta, this question, I think non-Ascending syndrome-related genes, it's those mutations associated with Costello, as I already told, and genetic variants in general that are contraindicated growth hormone usually are those associated with conditions, syndromic conditions that have a markedly increase in cancer or hematologic neoplasia, like Bloom syndrome, Fanconi anemia, and the others, especially DNA repair conditions. And what would be your position according to growth hormone therapy in pubertal lunacy patients in which genetic evaluation is not available and which predicted height is clear low? Well, like this. Studies demonstrated the benefit of growth hormone therapy when you start at prepubertal age. Anything started during the pubertal age, we are not. It's impossible to be sure that the benefit about the growth hormone. You can try. Okay, it's safe. Maybe safest than start in the early ages, but it's not a very confident the real benefit of that. Eu penso que a gente talvez possa ir rápido na pergunta da Margarete. De Margarete, sim. Oi, Margarete, bom te ver também, ou te ouvir, ler. Não seria apropriado fazer testes de GH ou de geração do IGF-1 nesses pacientes? Eu abandonei o teste de liberação de GH em Nuna, porque Nuna não era deficiente de GH. Agora eu penso até em fazer um novo estudo voltando a fazer testes sistemáticos e teste de geração. O teste de geração de IGF-1 é muito ruim, mas é o que temos para avaliar. Eu acho que do ponto de vista de pesquisa, sim, dentro de um protocolo é interessante. Obrigado. Bueno, no nos queda nada, 4 segundos. Muchísimas gracias a todos, gracias Alexander, siempre es un placer escucharte. Así que, bueno, seguimos con el resto. Gracias a todos, cuídense mucho. Chao.